Segundo uma avaliação de um banco alemão, o terceiro mandato do presidente Lula seria semelhante ao segundo mandato do governo Dilma. A forte comparação desse relatório anual, que avalia as perspectivas dos grandes mercados, assusta os investidores. Assunto, claro, para o jornalista Tiago Pereira, que já está por aqui. Certamente essa declaração vai trazer resultados negativos para o Brasil. Não é isso mesmo, Tiago? Boa noite, bem-vindo. Acendeu aquela luzinha, né, de alerta antes de chegar na vermelha, luzinha amarela piscando dos investidores internacionais com relação ao nosso mercado interno, né? Antes deles colocarem as cartas na mesa, né, terão opções de países para fazer investimentos, que é assim que funciona, vai acender um alerta, né? Principalmente se for na Alemanha, já vai ter já um direcionamento do maior banco daquele país. E aí, se der errado, depois o que vai acontecer? O gerente vai dizer assim, olha, eu avisei, né? Eu avisei que lá era meio complicado. Boa noite para você e para a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Vamos então aos fatos, André, e audiência, como a gente sempre fala, né? Dilma 3, o retorno. Esse foi o título do relatório do Deutsche Bank, o maior banco da Alemanha. A instituição crê que a economia aqui no Brasil deve crescer menos de 2% lá no ano que vem. Segundo Fernando Nakagawa, os economistas acham que o governo Lula está tomando uma trajetória parecida com o segundo mandato de Dilma. O Fernando Nakagawa é um economista, jornalista da CNN Brasil, especialista nessa área. Para você se recordar, nós vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu na época, né? O governo aumentou, portanto, os gastos públicos para conquistar apoio do eleitorado, segundo o banco e os economistas, principalmente dos mais pobres. E agora, com a ampliação da tabela do imposto de renda, com a faixa de isenção para até R$5 mil, o governo atual, além de já ter feito as ações sociais do Bolsa Família, por exemplo, que são necessárias, quer conquistar os mais pobres, como eu falei com o Bolsa Família, e o iniciozinho ali da classe média, pegando esse público da isenção do imposto de renda. É isso que está nesse relatório e que muitos economistas, até brasileiros, já haviam sinalizado. Bom, o banco lá da Alemanha acredita que o resultado disso será mais inflação, uma economia instável, com menos credibilidade, piora das contas públicas, que isso já está ocorrendo, o governo teve que reduzir agora, né? Que foi uma redução muito simples, muito pequena, não cortou na carne, como a gente diz, dólar mais caro e, consequência de tudo isso, obviamente, é mais juros. Ou seja, o resultado é que o banco alemão está dizendo lá fora o seguinte: não recomendo investir no Brasil. Isso nós também já vínhamos falando aqui várias vezes, não queremos que isso ocorra, não queríamos que essa indicação fosse feita, mas a gente sinalizava que se a máquina pública inchar, isso eu falei lá no começo, né? A gente comparava o número de ministérios do passado com o de agora. O governo queria agradar várias classes, vários grupos, e aí teve que criar ministérios que nunca existiram no país, né? E o resultado é o custo, aquele custo que a gente fala, né? É o custo e, ao mesmo tempo, o risco Brasil. Porque o custo Brasil e o risco estão juntos, lado a lado. E o governo precisa, obviamente, equilibrar as contas, como a gente faz nas nossas casas. Como o chefe do executivo assim não quer, ele não segue a recomendação dos economistas, o mercado externo faz os seus alertas, como é o caso da Alemanha. Logo, os investidores de lá não virão e a tendência é que mais países façam o mesmo, ou seja, apertem os freios ou os cintos, como queira, quando o assunto for investir, colocar dinheiro na nossa economia em forma de investimentos. Portanto, e quando a gente fala em investimentos, afeta também as empresas, né? Porque muitas empresas de capital aberto ou empresas que até mesmo alemãs que têm filiais, aqui em Santa Catarina a gente tem muitas ali na região do Vale do Itajaí, né, pela colonização também, elas acabam recebendo menos investimento
externo, ou seja, eles estão para lançar um produto, existe uma linha de investimento, uma pesquisa em algum determinado produto ou em alguma determinada área e precisa de capital externo para fazer esse investimento. Não tem recurso interno, não tem empresas ou investidores brasileiros nacionais que possam investir naquele tipo de ação. E aí, quando você vai no mercado buscar isso, se você é do Brasil, você corre um risco maior, principalmente se os investimentos vierem da Alemanha, de você não ser contemplado, ou seja, você não receber aquele investimento para colocar o teu projeto em prática. É mais ou menos isso, além de outras questões econômicas, que essa decisão, essa recomendação do Banco Deutsche, lá da Alemanha, está sinalizando para o mercado interno e vazou, obviamente, vai repercutir ou já está repercutindo internacionalmente, Andréia.